Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mas Nem Tanto Podcast, episódio este número 63. E hoje vamos falar sobre inteligência artificial e como ela pode transformar o seu negócio, principalmente no atendimento e no marketing. Você já percebeu a quantidade de clientes que você está perdendo por falha no atendimento? Quando aquela pessoa entra em contato com você e você demora minutos, horas e até dias para retornar, isso é uma falha grave. E se tratando do marketing, você já investiu em campanhas e não absorveu, não teve aquele retorno, até por falta de métricas, padrões de métricas ali na ponta? A IA, a inteligência artificial, pode te ajudar muito nesses tipos de casos, você como empresário. E para falarmos sobre esse assunto de hoje, estamos com ele, fundador da eConectada, empresa voltada para soluções de marketing e inteligência artificial. Especialista em automatizar processos como atendimento, agendamento e vendas, oferecendo experiência humanizada com tecnologia. Ele vem liderando projetos que unem inovação e resultados práticos, ajudando empresas a transformarem atendimento em vendas reais. Seja muito bem-vindo, Joel Leal. E aí, bom Tudo demais? bom? Prazer. E aí, pessoal, tudo bem? Já fez uma apresentação mais do que o suficiente, né? Não, mais do que suficiente, não. Agora sim, eu quero que você se apresente aqui pra gente. Conte um pouco, tanto do seu lado pessoal, como do seu lado profissional, até chegar aqui hoje e sentar na cadeira do Sério Mas Nem Tanto. Que momento, hein, gente? Bom, sou o Joel, eu não sou daqui de Uberaba, né? Eu sou do estado de Roraima, porém já sou mineiro, porque já tenho 20 anos de Uberaba. Aliás, até um parêntese disso, né? Eu achei até interessante o fato do podcast estar aqui no bairro Fabrício, porque a minha infância, a juventude, até o começo da vida adulta, eu morei aqui no bairro, né? Então, minha mãe mora aqui no bairro Fabrício. Hoje a gente atende o Clube Esporte Fabrício, né? Então, eu continuo tendo uma relação muito grande aqui com o bairro, né? E desses 20 anos de Uberaba, 10 anos eu tenho a minha empresa, né? Que é a eConectada, fundada em 2015, na metade do ano de 2015, que a gente começou a trabalhar em específico, né? Com algumas soluções em TI, como aplicações, no caso dos aplicativos, né? A gente começou a trabalhar com lojas virtuais e as coisas elas vão surgindo. Eu falo surgindo no sentido de que a gente percebia que desenvolvia um bom trabalho, principalmente de loja virtual e uma loja que não vendia. Porque eventualmente as pessoas também não vão adivinhar que uma loja virtual existe, né? Sim. A gente começou a, de fato, migrar para a área de publicidade, para principalmente divulgar as nossas lojas virtuais. E também no percorrer do caminho a gente começou a trabalhar com outras soluções, né? E em específico, o mais forte hoje, né? Que são soluções utilizando inteligência artificial, que é o ponto principal que a gente trabalha hoje. Então a gente vem migrando, né? Melhorando aliás, acompanhando como é que o mercado, de modo geral, vai funcionando, porque uma vez que a gente também é empresário, a gente tem as nossas necessidades, né? E aí Sim. eu acho interessante da gente sempre, que é um padrão nosso, a gente sempre utiliza primeiro pra gente, para depois oferecer isso aí ou para base de cliente ou para novos, né? Porque a gente consegue testar, avaliar, perceber que se aquilo ali realmente é uma coisa interessante, não só funcional, mas também que vai trazer um retorno pra gente, né? Então, quando a gente testa isso e percebe, pô, isso aqui é uma coisa interessante, isso aqui funciona, isso aqui dá um retorno, isso aqui escala, aí é hora de a gente conseguir dividir também, né? Mas porque a gente vive num momento onde não há mais segredo de nada, Sim. né? Então, realmente o interessante é começar a gente democratizar as ferramentas, as tecnologias e aí em diante. Então, a gente até trabalha hoje também com marketing, né? Principalmente o marketing digital, porém hoje a gente tem um foco muito grande nesses tipos de ferramentas, né? Porque é o que vai, aliás, facilitar, né? Dar o suporte tanto para o marketing, para o comercial e no final das contas, a gente como empresário, a gente precisa vender. Sim, e é muito bom você falar isso, Joel, porque essa é realmente a mentalidade empresarial que você tem e teve, né? De enxergar uma dor do mercado a partir de uma dor própria, né? Sim, Você viu que a implementação dessa ferramenta que é a inteligência artificial no seu negócio iria resolver vários problemas, penso eu, e também enxergou isso como uma dor do mercado. Então, assim, eu vou comercializar isso para resolver essa dor do mercado. Foi
basicamente isso, né? A sua linha de raciocínio na ocasião. Né? Exatamente. E até nesse ponto, Wesley, uma coisa que era até engraçado, né? Mas eu acho que isso acontece muito. Mesmo eu sendo por um bom tempo focado muito no trabalho de mídias sociais, de marketing digital, eu era uma empresa que também vivia de indicações, né? E a indicação, lógico, pessoal, todo mundo sabe que é muito bom, né? Sim. É praticamente realmente um cliente fechado. Só que nos meses que elas não acontecem, né? Então, assim, realmente quando a gente, nos últimos, depois, assim, dos 4 primeiros anos que a gente começou a falar, não, gente, vamos, de fato, começar a trabalhar primeiro pra gente, né? Fazer os anúncios pra gente, produzir os materiais pra gente até ter certeza absoluta de quais são as dores do cliente. Eu até digo esse ponto, né? Eventualmente, algumas agências ou alguns gestores de tráfego faz o tráfego, por exemplo, né? Vou usar esse exemplo para outras empresas, e quando elas não fazem para elas mesmas, eu até brinco, né? É muito fácil trabalhar com o dinheiro dos outros, Sim. né? Então, quando a gente passa pela situação de ver lá o nosso saldo diminuindo, e aí a gente não consegue converter aquilo ali em vendas, a gente, opa, então a situação é real. Então, foi realmente que mudou muito nossa linha de raciocínio. Falou, então tá, vamos fazer pra gente, vamos fazer com que, de fato, a agência seja o primeiro cliente da própria agência, e aí a gente testando isso, tendo sucesso com isso, vai ficar muito mais fácil de aplicar isso aí para as demais empresas, né? Então, assim, nesse ponto foi o que a gente teve uma virada, de realmente testar tudo, aplicar, tá funcionando? Na hora que coloca para o cliente é praticamente ali na teoria, né? Na prática a gente sabe que é diferente, um Ctrl+C, Ctrl+V, mas facilitou demais nossa vida e a do cliente também. E assim como você no início, eu acho que a grande massa empresarial é sempre nessa linha, né? Indicação, né? O meu negócio sobrevive só por indicação. Mas, nem você falou, a indicação tem que ser realmente um carro-chefe, porque basicamente é um cliente muito quente que chega ali, né? Sim. Para você converter a venda. Mas você não sobrevive só de indicação, você tem que ter outros meios, outras ferramentas para trazer o cliente até a sua empresa, até o seu negócio, para aí você tentar converter. Então, eu acho que o pessoal ainda está muito nessa, né? Só indicação, só indicação. E assim, é muito importante você externalizar essa parte da inteligência artificial como ferramenta. Foi até por isso que eu te chamei aqui, porque é uma ferramenta extraordinária, que se a pessoa aplicar e de forma eficaz e com qualidade, lá na frente ela tem um potencial de crescimento gigantesco para o negócio dela. Sim. E assim, acaba que a gente vai percorrendo de fato um caminho natural das coisas. As pessoas já estão percebendo a utilidade dela. Até tem um dado que hoje 40% das pessoas já estão, em média, já utilizam uma inteligência artificial nem que seja mais simples, como um ChatGPT, um DeepSeek, né? E aí elas começam a perceber realmente a utilidade dela. A pessoa vai lá, pede alguma coisa, quero que crie uma imagem, quero um roteiro de um vídeo, por exemplo, quero uma ideia de tal coisa. E aí, quando elas digitam aquilo ali e tem um retorno, elas começam a perceber, né, que, pô, isso aqui é interessante, né? Eventualmente faria até melhor do que eu mesmo, né? E aí, onde é que a gente começa a dar esse tipo de percepção para as empresas. Então, assim, eu até falo, ó, se tu utilizou o ChatGPT, por exemplo, né? Eu vou até exemplificar mesmo com o nome das empresas. E tu percebeu que aquilo ali é uma coisa interessante, eu até falo, imagina quando tu tiver uma inteligência artificial atendendo teus clientes, né? E aí um atendimento humanizado, porque aí tu consegue realmente criar ali uma IA humanizada, especialista no teu negócio, tu decide o tom de voz que tu quer que ela comunique com o teu cliente, né? A personalidade dela, a quantidade, o volume de mensagens que é que envie. Eu até falo que a ideia central de tu começar a utilizar, porque eu até falo que é mais ou menos um caminho natural, né? A pessoa ela começa a utilizar um chat GPT, dali a pouco ela coloca um agente de IA Sim. no WhatsApp, depois ela começa a migrar para outras automações mais simples e também outras mais avançadas. Mas em específico essa do agente de IA, quando ela percebe ali que ela vai ter um atendimento tanto humanizado, né? Porque é lógico que a gente não gosta de ser atendido por um bot, né? Por uma automação. Aquilo que é perceptível, que a gente... Ou então aquelas opções prontas, né? Hoje eu falo mal, mas já trabalhei muito com isso. Aí a gente vai mudando, né? Então, assim, já implementei muito para muitos clientes. Aperte 1 para financeira, aperte 2. Então, hoje as pessoas, elas não gostam disso. Elas querem ser atendidas rápido e muito bem atendidas, né? E a ideia da IA é que o cliente, ele não saiba que está sendo atendido por uma IA. Ele pensa que está sendo atendido por um atendente humano ali. Então, esse é o grau que a gente consegue
Esse é o grau de tecnologia que a gente tem disponível hoje, né? Que já existe, no caso, que faz com que realmente, a partir do momento que tu tem sempre um atendimento muito bom, qualificado, e aí eu ainda estou chegando ainda na parte do pré-atendimento, para de fato o atendimento e Sim. posteriormente a venda, né? Tu já começa a, principalmente, ter a possibilidade de escalar. Então, tu sabe que, por exemplo, tu pode investir mais em mídia, porque tu sabe que todo mundo que vai chegar vai ser atendido, né? Tu consegue melhorar o teu atendimento, porque, de fato, hoje a gente vive justamente nessa situação. Ninguém quer esperar mais nada. Tá todo mundo com pressa. Então, se hoje eu venho aqui e te chamo, Wesley, eu queria marcar contigo uma reunião. E aí tu demora 5, 10 minutos, ou no outro dia, a gente sabe que perde o cliente, né? E a gente que está trabalhando lá, se não der atenção para esse cliente, a gente está justamente nesse momento. Eu vou chamar daquilo a 10 minutos. É difícil de recuperar. E principalmente quando eu falo assim, quando esse cliente ele veio pago. Fiz um anúncio, fiz uma propaganda, ele chegou, eu paguei para que ele estivesse ali comigo, né? E aí eu não consegui atender ele, né? Vamos colocar assim, que foi muito trabalho em vão desperdiçado. E dinheiro também, né? Então, assim, essa parte de ter o cliente, ele ter esse início para começar a automatizar processo, né? Melhorar o atendimento dele, tudo isso daí no final da ponta ali converte em mais, tanto em relacionamento com o cliente quanto em vendas, né? Que é o que a gente sempre procura no final das contas. Eu vou te contar uma experiência que eu passei recentemente aqui em Uberaba. Quando eu tava montando o estúdio aqui do podcast, né, eu tava fazendo alguns orçamentos da mesa aqui. E eu chamei algumas lojas de imóveis aqui locais, aí teve as que me responderam, que foram as mínimas, né, nos primeiros 5 minutos. A grande maioria ali do meio ali me respondeu, sei lá, 1 hora depois, 2 horas depois. Mas teve algumas lojas, uma em específico que me respondeu a ponto da atendente demorar a me responder. E quando me respondeu, falou assim, aqui a nossa loja tem 2 setores. Tem o setor tipo de eletrodomésticos e o setor de imóveis. Você entrou em contato com o setor de eletrodoméstico. Entra em contato com o setor de imóveis e sabe o que ela fez? Pegou um papel, uma caneta, anotou o número no papel, tirou a foto e me enviou. Sabe onde eu comprei a mesa? Na internet, pô. Isso assim, é uma coisa... Hoje eu percebo que é uma coisa muito natural e normal de acontecer. Por quê? Quando a gente vai fazer a criação do cérebro da IA, a gente precisa entender como é que a empresa atende os clientes deles. Até para partir dali, eventualmente, sugerir o cliente também de ter um padrão de atendimento, né? Porque, principalmente a empresa tem vários atendentes, a gente percebe que cada vendedor, atendente, é no seu freestyle. Sim. Cada um atende do seu jeito que acha melhor. E aí tu deu exemplo. Na cabeça, às vezes, da atendente, ela achou que seria a melhor ideia do mundo ela escrever no papel e te mandar uma foto, né? Então, assim, quando a gente coloca um agente de IA, ela precisa ter também um certo padrão de atendimento, né? Ela precisa seguir ali a ideia institucional. E isso até, às vezes, força o empresário a criar um padrão. Antes que ele achava que era uma coisa, não, vai atendendo meus clientes aí e tal, tudo mais. E aí, às vezes, cobra o atendente, cobra o vendedor, né? Mas não teve nenhum treinamento, uma base. E aí isso acaba realmente ajudando a profissionalizar, dependendo do porte da empresa. E isso, cara, como eu falei, quando a gente vai na empresa, eu falei assim, deixa eu ver então o WhatsApp, quero ver como é que vocês atendem e tal, mas a gente percebe 2 coisas. Uma, que de fato, a IA, os agentes de IA, ele é muito bom para os 2 lados. Tanto para o cliente da empresa, quanto para todos os lados, aliás, quanto para quem atende, né, quanto para o empresário, o dono da empresa. Por que eu digo isso? Por que é bom para o cliente final? Porque ele sempre vai ter atendimento, né? Vai tirar as dúvidas dele. Então, assim, ele vai ter o que a gente quer hoje, né? Para o atendente. Normalmente, o atendente, o vendedor, ele não tá só por conta de atender o cliente. Ele tem várias outras atividades, outros afazeres, né? E aí, ele fica nessa situação de que, se eu tô aqui, às vezes, gerando um orçamento, alguma coisa do tipo, eu não tô dando conta, ou tô atendendo balcão, ou tô atendendo telefone, eu não tô dando conta de atender o pessoal do WhatsApp. Então, ele praticamente ali, no curto prazo, ele já tem um assistente que vai tanto fazer o atendimento, quanto filtrar os clientes que de fato querem alguma coisa e vai entregar para ele mastigado. No caso, ele sendo vendedor, ele vai ter ali um contato, né, um lead muito mais qualificado, porque já passou por todo um pré-atendimento, já tirou as dúvidas,
eventualmente já passou valores. Então ele consegue focar muito mais naqueles que estão interessados. Porque também, né, a gente também faz isso, né? Às vezes a gente critica, mas também faz. Às vezes a gente entra em contato com a empresa, inicia uma conversa e some, né? Então, e aí para o empresário é bom porque ele aumenta a produtividade, né? Aumenta as vendas dele, melhora o atendimento e fica uma situação boa para o tripé, vamos colocar assim, né? E, como eu falei, voltando à parte do atendente, né? Do vendedor. Quando a gente está na empresa e a gente vai revisar as conversas das pessoas, a gente percebe também que as pessoas, os clientes, eles também, em alguns momentos, são mal educados, né? E a gente, como ser humano, a gente sente aquilo ali. Sim. Então, às vezes a gente está revisando ali conversa, já vi casos e situações. Então, imagina, eu fico pensando o seguinte, ó. Eu estou atendendo o cliente, ele é mal educado comigo, uma coisa do tipo, a gente absorve aquilo ali. Quando às vezes eu vai atender um outro, pode ser que o vendedor ele desconte no outro, ou então ele fala, vou esperar um pouco aqui, esfriar a cabeça para atender o outro, ou seja, vai demorar para atender, já não vai atender naquele ânimo. Então, por isso que E a IA não. A IA tu pode sentar o porrete nela que ela vai tranquilamente, né, se adaptar ao perfil do cliente. Eu acho isso muito interessante. O cliente, ele quer conversar contigo, ele quer contar a história da vida dele, quer falar, quer mandar áudio, ela entende tudo, né? Áudio, vídeo, imagem. É o cliente mais direto? Wes, eu quero saber do preço. Toma preço. Então, ou seja, ela consegue se adaptar muito rápido ao perfil do cliente, né? E isso, como eu falei, ajuda todo mundo, né? O cliente, ele é um cliente mais carente, vamos colocar nisso, ele quer falar, quer explicar toda uma situação dele todo um contexto antes de fechar o negócio, Sim. ou te pedir um orçamento, quer que seja, tranquilo, vai ter toda a atenção do mundo, né? E a gente, também, como eu falo sempre, a questão da escala. 10 pessoas chamaram ao mesmo tempo. Ela vai atender os 10 ao mesmo tempo, né? A Sim. gente, eu mesmo, se 2, 10 pessoas me chamarem, eu já fico doido já. Mas a gente não consegue, dependendo da pessoa, né? Mas eu acho as vantagens principais, né? Como eu falei, a gente utiliza pra gente, a gente principalmente ativa a nossa IA quando vai fazer uma propaganda, porque aí sabe que aquele Sim. volume de pessoas que entraram em contato vai ter esse atendimento de todo mundo, ela vai fazer esse filtro. E aí, no caso, por exemplo, da minha, que a função principal dela é marcar uma reunião, ela vai conduzindo o cliente àquilo, né? E aí eu acho uma coisa até mais interessante. Por isso que eu falo que, dependendo do treino que tu queira que ela tenha, tu vai evoluindo ela, porque a inteligência, no final das contas, Sim. ela vai aprendendo, né? Então ela inicia como uma assistente que faz um pré-atendimento e filtro, depois ela consegue até não só fazer esse pré-atendimento, mas começar a dar mais informações da empresa, ou seja, ela vai como se fosse um suporte também. E o melhor de todos é ela se transformar praticamente no SDR, né? Num vendedor. Sim. Que aí ela, de fato, ela começa a fazer perguntas, mas conduzindo o cliente ao resultado final que tu passa para ela. No meu caso, eu quero que ela agende as reuniões. Então ela vai fazendo o levantamento das perguntas, né? E conduzindo o cliente para que chegue a esse ponto final. E quando você fala desse aprendizado, né, com o decorrer do tempo, o início da implementação da IA no atendimento ali, é mil maravilhas ou não? O início é basicamente um teste inicial. Eu quero que você fale isso para mim, até para o empresário que está querendo ou implementou uma IA recentemente, tem essa diferença de realidade com expectativa. No início, como é que é a implementação? Pra te ter uma noção, Wes, a primeira IA que a gente fez pra nossa, a gente ficou uns 4 meses fazendo e ficou terrível, né? Uma porcaria, toda hora alucinava, saía. Então, assim, lógico que a gente vai aprendendo, né? Por exemplo, um exemplo bobo que a gente acabava cometendo. Hoje a gente não deixa a IA acessar a internet, né? Tudo que vai no cérebro dela são informações que a gente coloca sobre a empresa. Então, ela é uma especialista naquela empresa. Justamente para que ela não vá lá, consulte alguma coisa e acabe saindo do que seria o atendimento ideal. Hoje a gente, lógico, tem um grau de maturação muito maior, né? Até mesmo porque antes da gente passar para ela realmente começar a trabalhar, a gente coloca num outro número, o proprietário, os funcionários, amigos, chama ela como se fosse cliente. E aí sim, a partir desse momento, quando o cliente percebe que ela tá ok, aí é transferido para o número. Acerta tudo? Não, comete erros. Os erros principais que eu percebo que ela comete são erros comuns, porque, queira ou não queira, as ferramentas não são brasileiras, no final das contas, né?
Então, muito do trabalho que a gente precisa fazer hoje no cérebro da IA é como se fosse realmente abrasileirar ela. Eu gosto de dar um exemplo que tem um cliente nosso que ele tem uma escola de inglês, e aí uma das perguntas que a IA precisa fazer é perguntar o nível de inglês. Qual que é o... Você já tem alguma noção? Coisa do tipo. Aí o cliente vai e responde assim, eu não passo fome. O que a IA responde, sendo ela literal? Que bom que você não passa por necessidades, entendeu? Mas você tem algum nível de inglês? Aí beleza. Aí o cara na hora ele percebe, família. Então eu não tô falando com uma pessoa, né? E aí é esse ponto, a gente vai no cérebro dela e explica pra ela que, ó, não passo fome, me viro, dá pro gasto, tudo isso daí significa mais ou menos. E mais ou menos significa pouco conhecimento. Então, assim, vai acontecer erros, é óbvio, né? Todas as ferramentas, de modo geral, porque a gente tá, de fato, falando de ferramentas, acontecem problemas, né? De bobos, né? Alguns problemas dependendo do não treinamento ideal dela, mas acontece como, por quê? Queira ou não queira, é a gente que está programando ela, no final das contas, né? Às vezes a gente idealiza um formato de trabalho que ela tenha que fazer, e como eu falei, dependendo de como é que se faz essa construção, eventualmente também a própria empresa, como eu citei anteriormente, não tem nenhum padrão de atendimento, então meio que a gente vai construindo junto. Então, acontece algumas situações, hoje a gente tem um grau, já passamos por várias coisas. A minha IA mesmo, por exemplo, eu não sei porquê, um estudante mandou uma foto de uma conta matemática e mandou ela resolver, ela foi resolver a conta, a gente vai lá e fala, ó, tu não resolve nada se não for relacionado à empresa. Entendeu? Então a gente começa a fazer algumas travas nela ali para poder ela começar a realmente a fazer o que ela é paga para fazer, né? E você falando isso, Joel, essa questão aí das padronizações dos atendimentos, eu entendo que não é simplesmente a implementação da IA, né? Assim, você como empresa não faz somente isso, né? Desde dar o direcionamento para o empresário que está te contratando, né? Porque, né, você falou que, por base, é a questão do tempo do atendimento, padrão de atendimento, a interação do atendimento. Então, assim, são N fatores que envolvem esse atendimento. Não é somente o tempo que a IA vai te ajudar, né? O tempo de retorno ali. E você presta meio que uma consultoria para a pessoa, né? Ó, você tem que implementar a IA, tem que colocar um padrão de atendimento, avaliar a forma que tá a interação com o seu possível cliente. Então, tem todo esse trâmite aí de atendimento, né? Ah, sim, isso é verdade. Porque o que acontece? Eu até costumo dizer para a pessoa, se a gente não parar para realmente avaliar como é que está o teu atendimento, vendas, pós-vendas, né? Praticamente a mesma coisa que tu contratar uma pessoa, colocar ela na cadeira e falar assim, atende aí meus clientes. Entendeu? Como é que ela vai fazer? Toda hora ela vai ter que ficar te perguntando, Wesley, uma pessoa que quer saber o preço do microfone. Aí fala para ela que é tanto. Então, se existe o treinamento, né, dos colaboradores, então para a IA também precisa ter esse treinamento. E se cada vez, que é onde a gente começa a diminuir os erros dela, se cada vez que mudar de ideia e vai colocando no cérebro dela mais informação, não, agora é assim, agora é isso, agora é tal coisa, ela vai alucinar. Como uma pessoa também, né? Tu chega aqui, Wesley, nós somos um podcast. Aí chega no outro dia, esquece podcast, agora a gente só trabalha vendendo verdura. Esquece as verduras, não tá dando certo, vamos mexer com padaria. Então, tem quem aguente, né? E na IA é a mesma coisa, por isso a criação de um prompt limpo, né? Quanto mais assertivo, melhor. O empresário, ele já tem a idealização de como ele quer que seja a empresa dele. Eventualmente, principalmente quando ele está começando, que ele vai naquele padrão natural, né? Que ele começa sozinho, vai aumentando, chama 1, 2 colaboradores. Ele tinha um padrão de excelência no atendimento dele, que é o jeito como ele atendia, que provavelmente é o jeito que deu certo. A partir do momento que ele começa a colocar outras pessoas para fazer esse tipo de trabalho e aí é responsabilidade dele, ele não treina, eventualmente às vezes, sai um atendente, aí pega um atendente para treinar o outro e começa a fugir de tudo que ele queria no começo. E muitas das vezes aí a gente meio que consegue resgatar o que ele tinha dos princípios, né, os padrões de atendimento dele. E aí quando a gente fala em padrão, gente, eu não estou falando que a IA, como uma automação simples de bot, ela vai sempre mandar aquela mesma mensagem, não, né? Ela vai ler, receber a mensagem, interpretar, raciocinar, consultar o cérebro que foi criado e vai responder o cliente, e isso em segundos, né? Assim como eu gosto sempre de exemplificar o ChatGPT, é isso, a gente vai lá, faz o pedido, em poucos segundos ali aquilo lá é gerado, então tu define isso tudo.
Então, nesse ponto que tu falou de uma consultoria, é justamente essa, né? A gente realmente vai lá, entende como é que ele atende hoje, sugere modificações, né? Treina os colaboradores, né? Auxilia nesse ponto para realmente, na hora que for lá, colocar a IA, voltar àquele ponto que eu comentei antes, para ela realmente ser boa para todo mundo. Para o cliente, para o atendente, né? Para o vendedor e para o proprietário. Que aí tu começa, e aí começa a se evoluir as coisas, né? Porque ele percebe, ó, eu consegui aqui fazer uma padronização do meu atendimento. Agora eu vou para as vendas, vou para o RH, né? E a gente vai profissionalizando tudo. Sai daquele ponto de improvisar. E assim, e de fato, né? A gente tem que ser bem realista nesse ponto. Improviso é coisa para amador. Não é isso? Então tem muito amador aí, hein? Às vezes acontece, mas o importante é pelo menos querer, né? Sim. O X da questão não é você ser amador, né? É você não ter a mentalidade de crescimento, para Isso. deixar de ser amador futuramente. E voltando por atendimento, a interação entre a IA no atendimento e o possível cliente é só por texto ou eu consigo implementar áudio, vídeo? Como é que é essa interação? O que acontece, Wesley? É até engraçado, cara, porque assim, até antes de te responder, uma coisa que a gente vem percebendo, porque as coisas elas estão acontecendo muito rápido. Eu lembro de ter cliente em fevereiro desse ano me pedindo, perguntando se tinha como fazer uma coisa, e aí ou a gente não sabia fazer ou não existia, só que hoje já tem como fazer, né? Então assim, estão acontecendo coisas muito rápidas. O que eu tô dizendo? Que alguns meses atrás me perguntaram se tinha como fazer uma coisa, eu falei que não e agora já tem, né? E a questão do que tu perguntou como que ela atende ali, né? Como eu falei, do básico ela consegue entender tudo. Então ela entende o áudio e aí a gente tem as opções, né, de colocar ela para responder em texto. Tem ela a possibilidade dela responder em áudio com uma voz de IA, né? Então ele meio que tira a ideia do projeto, que é o cliente não saber que está sendo atendido por uma IA, que ele vai perceber de imediato, ou melhor, a clonagem da voz de alguém, ou do proprietário, ou de algum atendente, que aí vai lá, monta aquele texto para ir a clonar em relação ao sotaque, os termos que é utilizado, né, o formato, o tom de voz e tudo mais, que aí sim, o cliente ele te manda áudio e é respondido em áudio, né? Então assim, como é que é o nosso padrão? Tem cliente que envia PDF para o cliente, tá aqui nosso cardápio, por exemplo. Aí vai fazer o disparo. Eu preciso mandar uns vídeos para o cliente entender como é que é a nossa estrutura. Ela vai fazer, né? E aí o que eu tinha falado que não só isso, né? Porque até então até alguns meses atrás, ela só realmente de fato atendia. Ela não executava ações. O que eu falo que é executar ação? Por exemplo, eventualmente, dependendo do sistema que a empresa ela tenha, a IA ela não só vai tirar uma dúvida do cliente. Vou dar um exemplo. Eu vendo livros. Aí o cliente pergunta, você tem um livro aí do pai rico, tal, pai pobre? O que ela iria fazer até então? Ela iria consultar, por exemplo, no teu sistema de gestão e iria responder, né? Sim, temos ele, o valor é X, Y, Z. Ok. E o cliente fala, não, quero comprar. Então hoje ela consegue, por exemplo, mandar um link de compra, que seja da loja virtual ou se o sistema já gera isso. E não só isso, como eu falei, agora executar ações. Então ela consegue dar baixa no sistema. Sim. O cliente ele trabalha com agendamento, ela consegue fazer o agendamento para ele. Então assim, por isso que eu falei que até um certo momento ela só atendia, mas agora ela consegue executar algumas coisas dependendo do sistema que a empresa ela tenha hoje. Aí faz aquela conexão, né, entre sistemas, conexão via API que chama, né? E aí ela começa a fazer algumas atividades também, que é muito interessante, que realmente tu começa a ter soluções mais assertivas, né? E você falando isso, eu acho que você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas penso que tem forma até de encaminhar um contrato para a pessoa assinar, né? Se for uma demanda de serviço ou produto que exige a assinatura de contrato, né? Ela consegue fazer isso ou não? Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Em 10 anos mexendo lógico, né? Meu serviço o meu é prestação de serviço. Depois eu fui percebendo tanto de vezes que eu já escrevi contrato errado, mandei boleto ou nota fiscal errado para cliente, né? Então, assim, e aí eu vou falar, inclusive, de nossas automações, né? Lá hoje, se tu vai fechar um serviço com a gente, tu vai eventualmente o cliente ele manda lá uma CNH, um contrato social, né? Aí ela já captura aquelas informações, já monta o contrato e dispara no e-mail. Boleto, nota fiscal e contrato para assinar. E aí, é uma atividade simples, extremamente simples. E como eu falei, eu já errei várias vezes. Às vezes fui lá, copiei o nome de um cliente, colei pela metade, coloquei o número errado.
Acontece, né? E aí, não, a gente elimina esse tipo de erro, porque tu deixa ali o espaço justamente onde ela tem que pegar uma informação e colocar ali, né? Então, eu mando para ti lá um formulário, preenche aqui com os teus dados da tua empresa. Por exemplo, tu preencheu, ela tirou daqui, passou para lá e fez o disparo. Então, assim, esse tipo de outras automações, né, que vai utilizar a inteligência artificial, que é onde que eu falei que é o caminho natural. Então, tu tá utilizando o ChatGPT, que é uma inteligência artificial exclusivamente de texto e de imagem também, eventualmente, né? Aí tu passa para um atendimento, depois tu começa a automatizar alguns processos, como o processo de gerar o contrato e cobrança é um processo que a gente precisa fazer, normal da empresa, né? E dali tu começa então eu queria que fizesse tal coisa. E é onde é que a gente chega nos pontos onde depois tu consegue conectar um agente de IA com um agente por exemplo, de contratos, né? Com outro de prospecção, e aí deixa elas fazer o trabalho delas, entendeu? E tem muitas pessoas que chegam até você querendo implementar esse tipo de atendimento com inteligência que nem o ChatGPT conhece, ou não? São clientes que já têm uma mentalidade de tal operação ali da inteligência artificial e já vai meio que sabendo como é que funciona. Não, hoje ainda, Wesley, a gente realmente passa por uma fase de educação do cliente, mostrando como é que funciona, mostrando na prática. Vou te passar um número aqui para te chamar uma IA de exemplo, que lógico, a gente também não fica mandando os números dos clientes para não ficar consumindo o token deles, né, e etc. Vou te mandar um exemplo aqui para te ver. E aí, quando eles percebem, então hoje ainda a gente dá passo por uma fase de educação, né? Pouquíssimos empresários, eles de fato já chegam e falam, eu já quero um agente de IA, ou já ativo, já testei, tá aqui o meu padrão de atendimento. Seria lindo, né? Mas então a gente passa por todo esse processo de explicar como é que funciona, como é que é, os prazos de tudo, como é que é feito o treinamento, né? Então, assim, ainda é novo, para falar a verdade, né? A gente tem alguns pontos mais evoluídos, mas a grande maioria, né, principalmente o micro e pequeno empresário, a gente ainda tem que passar por esse processo aí de apresentar como é que funciona, mostrar as vantagens, os benefícios, onde é que pode ter os acertos, as melhorias, onde vai dar problema. Então ainda está muito nessa fase. E um outro erro que a pessoa comete muito, que você percebe, é até a questão a absorção de cliente que vem mesmo quando você aumenta a boca do funil. Por exemplo, quando você implementa uma IA, a chance de você ter mais efetividade no atendimento e mais conversões melhora. Quando você começa a questão do tráfego pago também, para chegar até mais pessoas com a informação do seu serviço ou produto, também a boca do funil aumenta. Aí você fez tudo isso e tráfego pago, mas só que você não tem um comercial para absorver isso, para fazer o último atendimento, o último fechamento. Acontece muito isso nas empresas? Demais. E assim, é como eu falei, a gente começou a trabalhar muito com ferramentas como de inteligência artificial para resolver esse problema. E quem é gestor de tráfego, tem uma agência, vai se identificar muito com o que eu vou falar aqui agora. Eventualmente nós somos contratados, eventualmente não, né? Nós somos contratados para fazer marketing e somos dispensados por não vender. Isso é um fato, né? Então Sim. ele vai lá, vou contratar um gestor de tráfego. É um canal de vendas, óbvio, né? E aí eu vou ser bem sincero, até nesse ponto, eu já briguei demais com meus clientes. Porque, de um lado, eu via no painel lá, vamos supor, Wesley, chegou pra ti 100 leads esse mês. E aí tu vai me falar, Joel, não vendi nada. Os leads tudo ruim. Aí ele fala que o nosso serviço era ruim, né? Porque os leads eram desqualificados e eu achava que ele que era ruim de vender. Aí é uma briga que não acabava nunca, né? Aí como é que faz? É queda de braço, meu amigo. Aí eu falei, rapaz, não é possível que tu não vendeu pra 100 pessoas, cara. Tu não vendeu pra tu que é ruim. Ele falou assim, tu entregou 100 leads que não teve um qualificado. E aí, quando a gente, de fato, começa a perceber isso, que não tem pra onde mudar. É como eu falei assim, é contratado pra fazer marketing e é demitido por não vender. Isso vai mudar? Não. Lead ruim vai parar de chegar? Também não. Então, assim, vamos parar de ficar nessa situação de que, eu vou defender meu lado. Não, a realidade é essa. Então, quando a gente coloca esse tipo de atendimento com a IA, ele resolve o problema de ambas as partes. Então, se eu sei que eu mandei 100 leads, como exemplo, né, nesse caso, para ti, eu sei que os 100 leads vão ser atendidos. Então, e toda hora, como eu falei, né? O que sempre ajuda muito a pegar o cliente no impulso. Porque a gente sabe, quando a gente vai atender um cliente que
O cliente me chamou depois do horário, por exemplo. Se não for feito no mínimo pré-atendimento para o cliente, eu falo um pré-atendimento mesmo que seja para criar um compromisso mental com o cliente. Vou dar um exemplo. O teu horário comercial fechou às 18 horas, aí o cliente foi lá e te chamou às 20 horas, por exemplo. A gente sabe que se for chamar ele no outro dia, pela manhã, 8 horas, 9 horas, sabe que esfriou o impulso do cliente, né? Sabe que é difícil de recuperar aquele cliente. Às vezes o cliente ele já dispersou, já nem quer mais. E principalmente, como eu falei, se você veio por alguma propaganda, tu pagou para aquele cliente vir. Aí fica tentando fazer aquele trabalho. Algumas empresas fazem até, tentam um trabalho de follow-up ali mais sem uma estratégia Sim. específica, perguntando bom dia, bom dia, bom dia. Não, Vamos fechar? mas explica pra nós primeiro o que era follow-up, né? Porque talvez tem pessoas que nem sabem o que é isso. O follow-up, basicamente, vou exemplificar. Vamos supor que o cliente ele entrou em contato contigo. Oi, bom dia, queria saber mais sobre o relógio, né? E aí não foi atendido. Então, no início foi feito uma conversa com o cliente ali, um atendimento, e o cliente sumiu. O ideal é que seja feito esse follow-up, né? Ou seja, chame ele de novo. E qual o padrão? Eu vou chamar ele depois de 2 horas, vou chamar ele depois de 24 horas, tentar uma terceira abordagem depois de uma semana. Um exemplo nosso da agência, eu chamo a pessoa até 5 vezes. Na sexta vez, a gente já tá despedindo dele. Fala, Wesley, talvez não seja mais uma prioridade para ti, né? A contratação de uma IA, então vou ficar à disposição se precisar mais para frente. Então eu já tiro ele daquela categoria de interessados, né? Então é importante tentar recuperar aquele cliente, né? E aí quando eu falo daquele ponto que eu estava comentando era isso. O cliente chamou depois de um horário, por exemplo, no final de semana, quer que seja. A gente vai tentar falar com ele até a primeira vez, já sabe que é mais difícil, né? Às vezes o cliente já foi para uma outra empresa, já não quer mais. Então a gente perde. Então se tu de fato se tu já está nessa situação que tu tem um atendimento imediato, né? E a todo momento, nem que seja para IA direcionar ele. Falar, então, fulano, como a gente está fora do nosso horário comercial, amanhã, por volta de 8h30, o Wesley vai te chamar, então, para confirmar algumas informações ou algo do tipo. Pelo menos aquele compromisso mental. Meio que, talvez se a pessoa não colocou na agenda dela, mas pelo menos ela sabe que vai ter aquele evento, né? Então, o que já facilita. Ou seja, continua mantendo minimamente o cliente no impulso de querer saber mais, de comprar, e o que é que seja o formato da empresa. É muito louco isso mesmo, né? Porque quando você implementa essa ferramenta, você não tem restrição de horário e de quantidade de atendimento simultâneo, né? Então você consegue atender, sei lá, 5, 10, 20 pessoas ao mesmo tempo, 24 horas por dia, Sim. né? Então, que nem você falou, a chance que, mesmo de você fazer um primeiro contato e no outro dia continuar com esse contato a partir da parte do follow-up, a chance de você ter essa conversão lá no final, ela aumenta Demais. muito, né? Sim. É por isso que eu falei assim, e aí é que até um ponto que eu comentei anteriormente, que é até o ponto em que tu sabe que tu pode investir mais em mídia, porque tu sabe que quem cair lá vai ser, e gosto de frisar, muito bem atendido. Não é só não é só, oi, tudo bem, como posso ajudar, né? Lógico, precisa treinar ela para isso. E isso ajuda demais. Vou utilizar um outro exemplo meu. Teve um final de semana que eu tava fazendo churrasco em casa com os amigos no domingo, e aí eu fui pegar meu telefone para trocar de música lá, e eu vi que a minha IA tava atendendo um cliente. Isso era um domingo às 7 horas da noite. E aí, na época, eu ainda bebia, né? Tava tomando uma cervejinha lá, e aí eu vi que ela agendou para mim um horário na segunda-feira, 8h30 da manhã. Eu falei, vixe, eu vou encerrar por aqui, porque senão amanhã eu não dou conta de atender o cliente. Ou seja, é nesse ponto que eu falo da gente testar primeiro pra gente, para depois colocar para as outras empresas. Porque é isso. Talvez se eu tivesse chamado o meu cliente, que é o empresário, e a gente como empresário já tem a nossa agenda do dia praticamente cheia, se eu fosse chamar ele no outro dia, tentar marcar um horário, que dia que eu ia marcar o horário com ele? Na terça, na quarta, ia esfriar ou não ia marcar? Mas ela fez todo o atendimento, tirou todas as dúvidas do cliente, qualificou ele, porque inclusive a minha, por exemplo, passa preço. Então, se está dentro de uma possibilidade de investimento do cliente, ela já direciona para a reunião. Se não está, ela agradece, deixa à disposição. Então, já vem ali um lead. Então, o que eu faço hoje? Eu fico focado nos clientes que de fato têm interesse. Sim. Os outros que sumiram, ela vai tentando follow-up, lá como eu falei anteriormente, né? Vai tentando resgatar eles, mas eu foco naqueles que têm interesse. Eu não faço atendimento de todos, né? E essa é a vantagem, repetindo, que é tu pegar o cliente no impulso. Ele viu um anúncio, ele
conheceu, ele estava pesquisando, quer que seja, ele iniciou, fez o atendimento, ele já percebeu aquilo ali, lógico, para mim também acaba ficando bem mais fácil, porque até quando eu vou fazer reunião com o cliente, a primeira pergunta que eu faço para ele é: e aí, gostou de ser atendido pela nossa IA? Porque a minha IA é eu, tá lá, minha foto, ele pensa que tá falando comigo, né? Aí ele falou: quero isso daí, entendeu? Porque a ideia, Sim. no final das contas, apesar de tu conseguir criar um novo agente, eu gosto sempre de sugerir pro cliente, cara, vamos... como se fosse clonar o teu atendimento, né? Como se fosse tu falando. Ou seja, vamos fazer a cópia do teu atendimento. Para ela simular que é você. Aí eu até falo pro cliente, ó, vamos evitar de ficar colocando em WhatsApp logo da empresa, vamos colocar foto do atendente, né? Vamos colocar, se tu é autônomo, por exemplo, colocar a tua foto para a pessoa pensar que tá, né, falando diretamente contigo. E resolve muito isso, porque o exemplo que eu falei, Wesley, do atendimento 24 horas depois do horário, é uma questão. Porque imagina se... eu tenho uma clínica de estética, por exemplo, aí a mulher, ela tá lá, por exemplo, fazendo um cabelo, né, fazendo alguma coisa. Se ela tá trabalhando aqui, quem que tá atendendo os contatos dela, né, os clientes interessados? Ou até mesmo os clientes da base dela. O cara, ele tem, sei lá, uma estética automotiva. Se ele tá lá trabalhando, como é que ele atende o cliente? E aí, por isso que eu falo, não é só também depois do horário, né? A todo momento. Para justamente, porque aí é um erro é uma situação extremamente comum. Enquanto a gente tá trabalhando, por exemplo, se eu tô aqui, e aí eu vou... A que horas que vai acabar isso aqui? Daqui 1 hora, mais ou menos? Aí eu vou começar a atender os meus clientes, vou começar a atender os novos clientes, né? Então a gente sabe que tem uma perda nisso. E quando a gente junta a IA com o marketing, ela de alguma forma também me demonstra os pontos de assertividade que eu tô tendo, até em campanhas que eu tô, por exemplo, eu coloco campanha no Instagram, coloco em outdoor, em televisão, em rádio. Ela me ajuda de alguma forma também, voltado para essa questão de marketing, a me direcionar qual campanha que tá tendo mais efetividade, até para me evitar também gastar dinheiro e queimar dinheiro em coisas que não estão me dando retorno. Sim, e esse é o grande ponto que eu te falei da evolução, né? Repetindo, ChatGPT, agente de IA, outras automações que aí de fato, tu coloca uma IA para acompanhar as tuas campanhas, as tuas estratégias, e aí é onde é o outro ponto que eu comentei anteriormente, que é uma IA, por exemplo, que acompanha e te sugere como tu deve performar ou produzir os teus anúncios, né? Que vai conversar com a tua IA de atendimento. E aí onde é que elas começam, e aí tu vai lá e puxa. Até uma automação que a gente vem trabalhando hoje, Wes, que é muito interessante, ainda está em fase de teste, né? Que é de fato ter uma IA para ela cruzar os sistemas. Cara, isso aqui é muito bom. O que é cruzar as informações dos sistemas? Vamos supor, eu utilizo um CRM X, uso um sistema de gestão X, tenho uma loja virtual, entendeu? Então, o que a gente está montando lá? Só para te entender, né, quais são os Sim. processos naturais que as empresas elas vão tendo. Se hoje eu quero as informações disso, é tudo isolado. Eu vou lá, puxo o relatório do CRM, puxo do ERP, puxo do não sei o quê. Você perde eficácia, efetividade, perde muito tempo fazendo isso também, né? E tem nosso tempo de avaliar aquilo lá tudo, porque as informações, elas estão lá, né? As informações do anúncio que eu fiz lá, quantidade de clique, volume, tá tudo lá, né? Então, assim, aí a gente vai pegar, vai interpretar. Tá bom, dá sequência na campanha. Não, tá ruim, tira. Então fica uma análise muito superficial da coisa. Então o que a gente vem fazendo, como eu falei, primeiro lá pra gente é isso. A gente tá colocando uma IA justamente para cruzar esses dados. Então com o pedido, a gente vai fazer, né? Confere para mim a quantidade de vendas que teve na loja virtual, cruza para mim com as campanhas, verifica para mim no CRM quantas pessoas foram atendidas. Então ela vai consultar tudo, aí é como se fosse o ChatGPT, né? Vai transformar tudo aquilo ali em informação e vai me entregar, e como a IA ela sempre trabalha nesse padrão, né? Ela sempre vai me sugerir mais um próximo passo. Quer que transforme isso numa próxima campanha? Quer que transforme isso numa nova estratégia de atendimento? Né? Então assim, isso é um ponto que a gente está trabalhando hoje. Acho que não devia nem estar falando isso, mas é um ponto de a gente tá trabalhando isso, de colocar uma IA para acessar essas informações dos sistemas que a gente já tem, né? E é evidente que se ele muito bem alimentado, Sim. a gente não tem esse problema. Então volta ao fator humano. Sim. Eu gosto de deixar claro, gente, que existe todo um trabalho para ser feito. E
todo um trabalho, inclusive da empresa, né? Porque a IA, como eu falei, ela vai consultar as informações que você está colocando para ela. Isso é muito importante deixar claro, né? E aí ela consulta aquilo lá tudo e transforma não só nas informações que tu pediu, mas também, eventualmente, nas sugestões que talvez a gente não estivesse nem pensando no momento. E aí o papel do empresário gestor, né, que ele está numa posição estratégica de negócio, é avaliar as informações e definir para onde que ele vai a partir dali agora. A IA, a pessoa tem que ter noção que a IA não vai avaliar, não tem critério de avaliação se está certo ou está errado, ela Sim. vai avaliar o todo ali. Exatamente. Então cabe a pessoa lançar dados corretos, porque senão, assim, não vai ficar totalmente perdido, né? Vai ficar enviesado ali o final, ali o cruzamento de dados e ele não vai estar fazendo a análise certa. E uma coisa que eu acho, pensando aqui, né, no que você está falando, que a IA, de alguma forma, também vai ajudar nós, como seres humanos, até mesmo se tornar mais ativo como gestor de negócio. Sim. Porque a partir do momento que ela nos traz, né, essa parte do atendimento, de dados de prospecção, de dados em métricas mesmo, a gente meio que vai passar de passivo para ativo, em termos de análise mesmo de negócio, né? Então, talvez as pessoas achem que a IA no ponto, assim, vai deixar a gente mais passivo na situação por fazer mais operacional. Muito ao contrário. Pelo contrário, né? E até mesmo porque o que acontece? É aquela velha situação nossa, né? A gente não tem escola para empresário. Cada empresário ele vai buscando curso ou treinamento ou vai lendo livro, o que ele acha que é o mais interessante, né? E muitas das vezes o empresário, até o pequeno, aquele que... Gente, o caminho natural, né? Nem que seja aquele que começa como MEI e depois vai para microempresa, vai na tentativa e erro, no final das contas, né? Então, assim, quando a gente começa a ter algumas ferramentas que de fato obriga a gente, porque a informação tá ali, e aí as coisas elas começam a fazer sentido, realmente, podia ter pensado nisso, né? Porque tu tem ali vamos colocar assim, um assistente que tá te auxiliando com isso, né? E vai realmente obrigando a profissionalizar, criar padrões, né? Dar algumas sugestões de caminho, mas a avaliação, no final das contas, é toda nossa, né? Então, assim, ajuda demais, mas ela não vai fazer as coisas. Até um ponto, né? Que tem gente que me pergunta, João, então eu vou poder mandar embora meus funcionários? Então, não, tu vai precisar deles do mesmo jeito, né? Só que aquele vendedor, por exemplo, que conseguia atender 10 por dia, vender 5 por dia, vai aumentar o volume de venda deles. Porque, como eu falei, se ele tem a assistente dele que filtra e entrega para ele um contato muito mais qualificado, então ele vai muito mais assertivo. O tempo dele já é muito mais direcionado. As pessoas têm que entender, é isso mesmo que você está falando, né? Vai ter esse filtro, né? O principal ponto que eu enxergo da IA é esse filtro que ela faz também no atendimento. Porque ela joga ali, né? Eu não sei se a gente pode falar como iscas, né? Tipo assim, a questão, ó, os nossos produtos começam com o preço a partir de tal montante. Isso, a gente começa a jogar pequenos gatilhos ali no atendimento para ver o grau de urgência, se a pessoa tem aquele preço para pagar no produto, mesmo sendo um preço mínimo ali de entrada, para lá no final chegar um cliente que a chance de você fechar aumenta para 60%, 70%, 80%. Como o tempo também do nosso atendimento, do nosso atendente humano é limitado, ele tem que ter mais assertividade no fechamento. É melhor do que ele atender, sei lá, 30 pessoas e fechar 2 vendas. Sim. É melhor ele atender 15 e fechar 8, 10 do que... Então, assim, eu acho que o principal aspecto da IA mesmo é esse também, esse crivo que ela faz ali. Como eu falei, porque igual vamos supor, queira ou não queira, isso eu não entendia antes, porque... Vou voltar para minha prática. Se o meu cliente é um empresário, então eu atendo por dia muito menos. Agora, a empresa que ela tem o cliente dela, que é o cliente final, que é volume de... Gente, é desgastante atender gente também, né? Como eu falei, tu vai pegar cliente de tudo que é jeito. A pessoa que tá bem-humorada, a pessoa que tá estressada por outras situações, né? Que às vezes vai descontar uma coisa no atendente, no vendedor, que não tem nada a ver com a história. E isso, como eu falei, né? Se tu tem ali um assistente, vamos colocar assim, porque eu sempre gosto de deixar clara a evolução da IA, porque ela vai aprendendo com as interações, né? Não só com as interações, mas com o que tu também vai percebendo, ó, vamos melhorar isso aqui. Vamos adicionar no cérebro dela novos treinamentos, novas informações, um livro de técnica de venda, né? Então tu vai colocando coisas no cérebro dela que ela vai
evoluindo, como a empresa também vai evoluir no final das contas, né? Senão daqui a pouco tu tem um super vendedor que é um IA, na hora que chega lá na empresa, lá não é nada daquilo. Então, É verdade. então assim, ela tem que acompanhar o ritmo da empresa, né? Sim. E aí o vendedor, o atendente, que ele vai pegar realmente a pessoa que está mais interessada, que já percorreu pelo caminho, que já tirou as dúvidas principais, né? Fica uma coisa até mais saudável de trabalhar, para falar a verdade, né? Como eu falei assim, eu vou frisar, é porque a gente, como por experiência própria, a gente não passava por isso, a gente revisando lá as conversas dos clientes, a gente vê que realmente acontece muito do cliente final descontar um problema, xingar vendedor, né? Às vezes eu falo assim, o vendedor e a IA, ela erra? Erra. Eu até uma coisa que eu sempre digo, só erra quem tá trabalhando. Sim. Isso é um fato, né? Então assim, o vendedor me mandou aqui um fone de ouvido errado, não era esse. Aí tem gente que já descasca tudo, né? E aí xinga e tudo, perde o controle, né? E eu falei assim, a gente é humano, né, cara? A gente absorve esse tipo de situação. E aí, como eu falei, acaba que pode refletir ali num próximo atendimento. E até a questão também da experiência que a pessoa pode estar passando por outras empresas, né? Por exemplo, vamos supor que eu chego numa empresa específica, eu sou mal atendido. Aí, a próxima empresa que eu chamar para querer saber sobre o mesmo produto ou serviço, eu já vou estar enviesado, já vou estar trazendo aquela carga emocional que eu tive ali como experiência na segunda empresa que eu estou procurando. Então, se você não tiver essa tratativa mesmo, né, com a pessoa ali e levar também pro pessoal, que eu acho que muitos atendentes levam também. Não, acontece porque eu que não tem nada a ver, tava lendo a história, fui atingido. E não é que você perde um cliente, não, você perde vários porque... Ele assim, fala mal depois. Porque assim, a chance de falar mal é maior do que a chance de falar bem, pô. 100% de chance, na verdade. Aí eu falei assim, não sente, pô. Então eu falei assim, eu tô falando, eu fiquei sentido, cara, e eu que não tenho nada a ver. Eu falei, gente, não é possível que essa pessoa é tão ignorante desse jeito aqui, não. Eu achava que eu era ignorante, mas descobri que tem gente que é mais. Então, realmente, então assim, por isso que eu falo que é bom. E um outro detalhe também que eu sempre gosto de frisar é isso. E o empresário acaba também não ficando 100% refém, também às vezes do colaborador. Se o colaborador hoje, por exemplo, falta, ficou doente, quem que vai atender os clientes, né? O colaborador recebeu uma oportunidade de outro emprego, vai substituir imediatamente? É difícil, né? Então a gente sabe os desafios também, a gente como empresário que passa. Então é importante isso, como eu falei assim, são essas ferramentas que vão surgindo, elas é justamente por isso, aumentar a produtividade, melhorar a nossa qualidade de trabalho também, não ser mais tão 100% refém, né, de situações cotidianas nossas do trabalho, tanto também com o cliente quanto as pessoas que trabalham com a gente, né? Então assim, eu acho, não sei quem foi que me perguntou esses dias, falou assim, Joel, eu então vou poder mandar todo mundo embora, então eu vou ficar de boa agora sem trabalhar, vou poder ir pra praia. Vai, entendeu? Mas vai facilitar a vida, né? Já facilita a nossa vida. Mas precisa manter um certo padrão de qualidade. Por isso que a gente, naquele assunto, a gente voltava a falar, então, força o empresário a melhorar como é que é o trabalho dele feito hoje, tanto os processos internos, o que ele apresenta para os clientes, para poder dar uma luz também, né? Aí a gente cai nos mitos, né? Porque sempre tem aquele mito da pessoa que é CLT e quer sair de CLT para empreender, né? Tem aquele mito, né? Não, vou sair do CLT para abrir uma empresa para eu trabalhar menos, né? Trabalhar para mim. Agora tem esse outro mito, né? Eu vou contratar uma IA para eu trabalhar menos. Mas a verdade é o oposto, né? Sim. Talvez. Até mesmo por questões de exemplos, né? Não é uma coisa assim que, vamos colocar uma IA hoje na empresa, amanhã já está funcionando. Tem todo um trabalho para ser feito. Como eu falei, principalmente se a empresa ela não tem esse know-how, né? Ou algo já pretendido como quer fazer as coisas, então vai passar pela essa evolução natural, né? Muito trabalho para ser feito. Aliás, a gente parece que fica arrumando mais coisa para fazer, né? E é bom você falar também que aplica isso no seu próprio negócio, porque eu vejo também que tem muitas empresas e empresários que vendem serviço e produto que não aplicam o próprio serviço e produto na própria empresa ali. E é uma forma também de até você
exemplificar para o seu possível cliente e ter uma Sim. experiência, né, com o seu possível cliente ali, porque você já está tratando com a sua IA. E quando ele chega até você, tem a pergunta que você faz para ele, até para ter um feedback, né? Sim. O que você achou do atendimento da minha IA, né? E até para não ficar naquele ditado, né? Como é que é o ditado? Espeto de madeira, até que fura, até que a água bate, como é que é? Tem um monte, né? Tem a casa de espeto, como é que é? Ferreiro de até que tanto pinga que chove, né? Não é isso. Não é isso não, né? Mas assim, sim, realmente... É casa de ferreiro, espeto de pau. Isso. Misturou um pouquinho uns ali, mas é isso, né? E assim, isso é importante, né? Até fazendo de novo um parêntese sobre a questão do atendimento ser de fato humanizado, especializado no negócio, não parecer que é bot, né? É tanto que uma das configurações principais que a gente utiliza hoje não é deixar a IA... Porque assim, quando a gente, por exemplo, utiliza um ChatGPT da vida, ele sempre manda uma resposta bem grande. Né? Então assim, se tu manda uma resposta grande muito rápida, a pessoa se toca. Então fala para ela responder no máximo tantos caracteres, mandar divididas as informações, né? Então assim, tem que deixar realmente parecido como a gente faz o atendimento. Uma das situações também que um cliente me falou foi o seguinte: Joel, eu não sei se isso vai ser útil, porque eu prefiro ficar com o meu bot de automação, né? Por quê? Porque eu mesmo esses dias precisei conversar lá com o Itaú e eles têm um bot lá. E aí eu preciso... Aí eu falei pra ele, agora, então vamos separar as coisas aqui. Se tu precisa resolver uma coisa com uma empresa grande, um Itaú, uma Vivo, tu só resolve com eles. E, assim, eventualmente, tu se vira pra falar com um atendente humano, né? Tu vai tentando. Eu mesmo, quando eu vou conversar, eu só fico mandando assim, falar com o atendente, até uma hora a automação entender, né? Mas na nossa realidade não é isso, né? Se eu entro em contato com uma empresa hoje, ela não me responde rápido, vai embora, vai atrás de outro. Mas, Joel, agora eu quero saber no detalhinho, porque você já conversou aqui no começo comigo aqui e explicou um pouco sobre a E-Conectada. Agora eu quero saber no detalhinho como é que funciona, como é que é seu atendimento, se você atende desde o empresário pequeno, médio e a empresa grande, como é que funciona a estrutura, qual o público, qual o seu produto-chefe hoje na entrega? Explica pra gente no detalhinho agora. Bom, Wesley, de modo geral, o nosso público principal hoje é realmente o pequeno e o médio empresário, né? Porque a gente tem esse pensamento de fato, democratizar o acesso da inteligência artificial ou essas ferramentas de automação para o pequeno e micro. Eu até gosto de dar o exemplo do próprio ChatGPT, né? Que ele, a partir do momento que ele vai lá e disponibiliza uma IA de texto para qualquer pessoa, de forma gratuita, utilizar aquilo ali, né? Lógico que a empresa tem versões pagas, né? Mas a partir do momento que ele democratiza aquilo ali, eu acho que a nossa linha de raciocínio vem muito junto a isso, né? De fazer com que realmente essas ferramentas, essas tecnologias, elas não estejam só numa situação governamental ou de empresas que podem de fato investir pesado nisso, né? Então assim, a nossa ideia é democratizar mesmo o uso dessas ferramentas. E aí, por que isso? Porque é o nosso dia a dia. A gente sabe que realmente o pequeno e o médio empresário é o que movimenta, às vezes, 60%, 70% da economia do município, né? É o cara que a tua recepcionista é o que vai receber o salário dela aqui agora, vai gastar na farmácia, que vai no mercado, e a atendente que vai receber o salário que vai gerar aqui. Então a gente precisa realmente fazer com que o pequeno empresário, né, ele tenha a possibilidade de ter acesso a isso. E assim, até de utilidade, né? Eu até volto a pergunta para ti, né? Se tu consegue ter tudo isso daí para ti, né? Um exemplo, a pessoa ela veio e tem que desmarcar um horário contigo do podcast. Então tu vai ter uma IA lá que vai remarcar para ele. Então eu até volto a pergunta também, né? Para ti, resolveria ou não? Pelo menos parte das situações que tu tem. Não, tipo assim, parte não. Eu acho que a maioria dos casos, porque, por exemplo, eu tô gravando contigo aqui. Eu hoje não tenho uma IA no meu negócio. Mas se eu tivesse a IA, essa é a lógica da marcação da agenda. Talvez Sim. uma pessoa estaria me chamando ali, que pode até ter me chamado nesse período que eu tô gravando, e a própria IA, pelo que você me explicou aqui, ela já faz, desde da interação novamente com a pessoa, até passar uma nova agenda e até marcar para mim, né? Exatamente. Uma nova agenda de gravação. Então é isso. Então assim, começa a pegar as rotinas que
normalmente as nossas rotinas, elas saem realmente da conversa com o cliente e a partir dessa conversa tu começar a ter soluções do dia a dia mesmo, pro teu trabalho, pro trabalho do empresário. E se tratando de corpo de time, como é que tá? Você tem um escritório físico? Você atende todo o Brasil ou só local? Quantas pessoas estão envolvidas lá na sua empresa? Hoje a gente atende em 8 estados no Brasil, né? Grande parte dos nossos clientes também estão fora aqui da cidade. Eu acho que aqui em Uberaba eu devo ter uns 20 clientes só, né? Então, assim, hoje a gente tem parte da equipe em home office, principalmente os gestores de automação, né? Que é até aquela profissão que eu te falei que se cria naturalmente, né? A gente tem nossa equipe, a gente fica ali perto do mercado municipal, depois o pessoal dá uma passada lá com a gente, para conhecer lá a nossa estrutura, nossa equipe, né? E a gente, inclusive, lógico, por atender também fora, né? A gente também tem alguns parceiros, vamos colocar assim, também Aí tem gente do Ceará, tem de São Paulo, tem um rapaz lá que eu acho que ele é paraguaio, porque eu não... Ou venezuelano, não entendo muito bem ele ainda, mas ele é de algum lugar, mas que também mora em São Paulo hoje. Boa. Agora, uma pergunta muito séria para você, Joel. Tá Rocha. preparado? Essa questão da IA como ferramenta no meu negócio. A implementação da IA de forma eficaz, é claro, porque eu penso que dependendo da forma que você aplica a IA, talvez ela não vai ter tanta efetividade. Mas você aplicando essa ferramenta de forma eficaz, ela de fato transforma o meu negócio, a minha empresa, eu como empresário, a gente pode até jogar períodos, né? Isso vai impactar a curto, médio ou longo prazo? Como é que você enxerga isso? Eu acho que já impacta de curto prazo, porque do próprio exemplo de ChatGPT, a partir do momento que a pessoa ela entende ali o uso dela, as vantagens, começa a utilizar e não para mais. Qualquer coisa, tem gente que usa como psicólogo, porque não recomendo, né? Mas assim, automaticamente identifica ali a utilidade da ferramenta. Quando o empresário, né, o empreendedor, ele começa a utilizar aquilo ali, então ele já vê uma mudança imediata, né? Como eu falei, e aí o leque de opções, naturalmente as demandas elas começam a surgir, porque depois o empresário ele fala assim para mim, Joel, eu faço uma coisa assim, assim, assado, tem como também? Aí eu faço mais isso, tem como também? Então assim, naturalmente, quando ele percebe, né, que do inicial, como eu falei para você, gente, a IA de atendimento, ele é um produto de entrada. Ele é o começo para muitas coisas que, lógico, o empresário reavaliando também a empresa dele, ele começa a perceber. Para o RH, para o marketing, né? Para o comercial. Então, ele começa a reavaliar os setores, né? E como ele executa aquelas atividades na empresa dele. E aí, ele faz as coisas para agora e já começa a perceber o que ele vai fazer dali para frente. É muito, muito massa você falar isso, que é aquele grãozinho de areia inicial, né? Sim. Mas com o tempo ali, ela ganha uma escala no negócio que, quando o empresário vê, ela já está resolvendo vários problemas ali, né? E Várias naturalmente, situações, né? Naturalmente. Joel, gostou do papo? Top demais. E nem eu comentei aqui, né? Eu falo para os meus convidados que hoje a gente não está fazendo ainda os episódios ao vivo, mas é o gravado com tom de ao vivo. A gente gosta de seguir uma linha ali e vai diretão, do início ao fim. Mas, Joel, antes da gente ir para a mensagem final, agora eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e passasse suas mídias sociais. Como é que o pessoal te encontra para ter uma proximidade maior e melhor contigo? Muito fácil de achar a gente. Em tudo que é lugar. Site, Instagram, TikTok, YouTube, Kawaii. Basta procurar pela gente lá, pessoal. econectada.ai, esse é o endereço do site, esse é os endereços das redes sociais, de YouTube, como eu falei. Procura a gente lá, se tiver interesse, gente. E aí eu me disponibilizo até para tirar dúvidas, para vocês entenderem melhor. Você chega para mim, Joel, mas a mim... Porque isso é até uma questão. Tem gente que fala assim, mas para mim não dá certo. Sim. Não, porque o meu atendimento ele é muito complexo. Eu falo, se você faz, a IA consegue também fazer, né? Então depende de como vai ser feito o treinamento dela. Então se você tem alguma dúvida de como ela poderia aplicar no seu negócio, sem compromisso, gente. Entre em contato comigo, a gente marca um bate-papo lá. Muito provavelmente eu vou conseguir sugerir para vocês ou uma ferramenta, ou um tipo de aplicação, entendendo melhor como é que vocês trabalham dentro da empresa, ou até mesmo você como funcionário, como que poderia melhorar a tua produtividade, organizar melhor, né? Porque isso vai refletir, principalmente para você mesmo, no final das contas, pode me chamar lá que a gente troca uma ideia. Porque de toda forma você tem que prestar essa consultoria, Sim. porque
Cada negócio é um negócio, né? Não tem como você padronizar um atendimento de IA para todos os negócios ali. Exatamente. Então, querendo ou não, você tem que prestar essa consultoria. Mas, Joel, agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem final. Eu quero que você puxe a orelha do pessoal, literalmente. Principalmente para aqueles empresários que ainda não enxergam valor, né, na implementação da IA e só enxergam preço e acham que isso não vai ter efetividade lá na ponta. A questão, inclusive, do preço, uma coisa que eu gosto de deixar sempre bem claro, porque é tudo uma avaliação interna também do empresário, em que momento que ele está. Hoje eu também não fico mais enfiando goela abaixo o cliente e falando para ele, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Cada um sabe do seu momento, né? Agora, as coisas elas estão disponíveis. Isso é um fato. Cabe cada um entender se é realmente útil para ele, o que eu digo que é, né? Se é realmente vantajoso, o que eu digo que é, por conta disso. Do mesmo jeito como a gente comentou anteriormente, não dá para ficar dependendo só de indicação, não dá para manter processo dentro da empresa de forma amadora, não dá para ficar no freestyle, tenta isso, não der certo, depois tenta isso, né? Então, assim, a gente vive numa situação que economicamente não está vantajoso para praticamente ninguém, né? Quem não se reinventa, né? Quem não melhora, fica pelo meio do caminho, né? Eu falo isso, lógico, eu ainda sou um recém-nascido em empresa, tenho somente 10 anos, né? Mas em 10 anos a gente vê bastante coisa também acontecendo. Já tive muitos clientes que começaram comigo nesse intervalo de tempo que não suportaram o primeiro, segundo, terceiro ano, né? Clientes com 20 anos também que fecharam as portas por conta disso. A gente é realmente obrigado, no final das contas, a se adaptar às mudanças, né? Como eu falei, hoje todas as empresas praticamente utilizam o WhatsApp para atender, né? Empresas que não queriam, que queriam só que recebesse ligação, que enviasse e-mail, que tivesse um chat, foram obrigados a colocar, né? Então, assim, a gente precisa realmente entregar a solução para o nosso cliente, porque no final das contas o importante são eles, né? E a partir do momento que a gente tem essa entrega, é onde é que a gente tem o nosso retorno, que acontece naturalmente. Então, se você quiser, de fato, ficar parado, fica, né? E para quem fica parado, ele não fica naquele lugar, né? Ele vai voltando. a algumas casas. Sim. Mas, Joel, muito obrigado por ter aceitado o convite. E no início aqui você falou, cara, assim, você conversou com o pessoal aí nos fins de semana aí. Derruba, assim, né? Sua régua tá lá em cima. Não, mas que isso, cara. Foi um mega assunto aqui. E com certeza futuros convites virão, porque eu acho que essa parte dessa ferramenta, né, inteligência artificial, quando a gente fala disso, a gente consegue falar sobre várias ramificações sobre a mesma ferramenta, né? Que é uma coisa, querendo ou não, é uma coisa nova pra todo mundo, né? Sim, pessoal, e dá uma moral aí, porque final de semana ele tava conversando com o cara que criou o iFood, né? Aí na outra semana comigo, eu falei pra ele, parece que a nossa vida é de altos e baixos, né? Dá uma força aí, pelo amor de Deus. Mas top demais. E pra você que chegou até aqui, já sabe, já clica aí no botão logo abaixo aí, dê um curtir nesse nosso episódio de hoje. Comenta aqui o que você achou desse episódio que a gente conversou aqui sobre a ferramenta IA, inteligência artificial. Se você tiver alguma dúvida também, comenta aqui embaixo. Se inscreva no canal do Sério Mas Nem Tanto Podcast e ative também as notificações para você ficar por dentro de todo novo episódio que a gente sobe aqui no canal. E para você que chegou daqui também e está com dúvida de a implementação dessa ferramenta no seu negócio, na sua empresa, saiba que a inteligência artificial vai te auxiliar ali no seu atendimento durante 24 horas por dia. Aí cabe a pergunta, será que você está preparado para trabalhar ao lado dela e com ela? Então nos vemos até o próximo episódio, fique com Deus e tchau, tchau.